Olá a todos, vamos aqui resolver o exemplo 3, né, de campo elétrico. Eu já tinha comentado com vocês sobre esse exemplo. Ele basicamente se constitui de um anel carregado com a carga Q igual a 5 microcoulombs, né, como está aqui descrito e enunciado, certo? E aí eu vou querer descobrir qual que vai ser o campo elétrico que ele produz, né, nesse ponto vermelho aqui, ó, que está a uma distância D do centro dessa circunferência, tá? E passando ali, né, perpendicular ao plano YZ, a gente tem esse eixo X, né? Então o ponto D está ao longo desse eixo X, ok? Então esse é o nosso problema e é o problema que a gente quer resolver, certo? Então vamos aqui primeiro resumir os dados do problema. Então os dados do problema são o raio ali é a região do anel, é 0,25 metros. Esse anel ele vai ter uma densidade de carga linear uniforme, né, como está sendo destacado aqui, ó. Tá? Isso vai ser importante depois. E ele tem uma carga total. Opa, deixa eu corrigir aqui. Ele tem uma carga total Qzão de mais 5 microcoulombs. E aí, quero saber o campo elétrico a uma distância D igual a 0,5 metros. Então esses são os dados do nosso problema, certo? Para a gente resolver, o nosso procedimento ele é análogo ao que a gente já tem feito, né? Então eu primeiro tenho que pegar aqui uma região aqui, ó, do anel, que eu vou chamar de dQ, né? Vai ter ali uma quantidade infinitesimal de carga, tá? Deixa eu colocar aqui uma outra cor, né, para não confundir. Tem ali uma quantidade infinitesimal de carga. Essa quantidade dQ infinitesimal vai estar uma distância aqui, ó, do ponto D, R minúsculo, né? Esse R minúsculo, ele vai ser o quê? Se você for aplicar Pitágoras, ele vai ser a raiz quadrada de D ao quadrado, né, mais Rzão ao quadrado, certo? E aí como é que a gente pode, então, determinar isso? Primeiro vamos determinar aqui qual vai ser o campo elétrico produzido por essa quantidade infinitesimal dQ naquele ponto vermelho ali, né, que está a distância D do centro da circunferência. Para isso, a gente vai ter que aplicar a lei de Coulomb. Então vamos colocar assim, ó. Aplicando a lei de Coulomb, não, desculpa, não é a lei de Coulomb, né? É a definição de campo elétrico. Aplicando a definição de campo elétrico, né? De uma quantidade infinitesimal de que, né, temos que. Então, se eu aplico a definição, eu vou ter o seguinte: essa quantidade infinitesimal vai gerar um campo dE que vai ser igual a 1 sobre 4πy0 dq. Opa, estou embolando aqui. dq dividido por r ao quadrado, certo? Isso na direção r unitário. Tudo bem? E a gente sabe o seguinte: esse campo ele é produzido por essa quantidade infinitesimal daqui. Essa quantidade infinitesimal daqui vai produzir um campo elétrico nesse ponto aqui. Ele sempre atua de forma radial, né? A linha que une o ponto à fonte é uma linha radial, uma direção radial, né? Apontando para fora, né, de dq, se for positivo, e para dentro de dq, se for negativo, certo? Então, nesse sentido,
O campo que vai ser produzido ali vai ser um campo com essa orientação aqui, ó. Esse é meu campo DE. Tudo bem? E a gente sabe que quando esse campo ele não está ao longo de algum dos eixos, né, do plano cartesiano, a estratégia é fazer uma decomposição, certo? Então, esse campo DE aqui, ó, eu vou decompor ele numa componente DEX. Deixa eu colocar um pouco maior aqui. Vai ter uma componente aqui, ó, DEX. E vou ter uma componente aqui, ó, DEY, tá? Ok? Por argumentos de simetria, né, você pode verificar que a componente DEY, quando a gente somar, né, pelo princípio de superposição, a gente vai somar todas as contribuições de Qs ao longo desse anel, até me dar o campo total do anel, certo? Pelo argumento de simetria, devido à simetria do problema, a gente já pode verificar que a componente DEY vai ser nula, né? Porque eu sempre vou ter uma carga numa posição tal que gere uma componente Y que cancele, né, a que eu estou desenhando aqui. Né? Se eu pego uma carga dq, por exemplo, aqui embaixo, eu ia produzir um campo para cá que teria uma componente DEY para cá, cancelando a DEY da outra fonte. E isso vai acontecer ao longo de todo o anel. Então, nesse sentido, por simetria, a componente Y do campo elétrico vai ser nula, né? Então a gente só vai ter a componente X, tá? Então, mesmo assim, eu convido você a fazer essa conta e verificar que de fato é zero, né? Mas já é bom você se habituando a fazer essa análise de simetria, porque já te poupa tempo, certo? Vou aproveitar aqui e vou colocar esse ângulo aqui, ó, como sendo θ. Esse ângulo aqui também é θ, né? São opostos pelo vértice. E aí, voltando aqui então para a nossa resolução, esse vetor campo elétrico ele vai se dividir, né, numa componente x. Desculpa, deixa eu colocar aqui a x primeiro, né, que vai ser um DE vezes, pela figura que está ali representada, ó, seria um DE, é o cateto adjacente, então vai ser vezes cosseno de θ, e um y, que seria um DE vezes seno de θ. Tudo bem? Então, eu já vou complementar aqui, ó. Devido à simetria do problema, vemos que a componente y será nula, né? Então, o campo elétrico em y vai ser zero. Assim, vamos calcular o campo da componente x. Então, vamos lá. Então, o campo é x, ele vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 4πε0 dq sobre r ao quadrado vezes cosseno de θ. Isso aqui tudo integral, né? Aí vamos ajeitar. 1 sobre 4πε0. Esse daqui, vamos fazer... Acho que depois eu falo do daqui, eu vou deixar esse daqui aqui. Deixar esse daqui aqui, depois a gente vai falar dele. O cosseno θ, né? Se eu volto aqui para a figura, ó, vejo que eu tenho um ângulo aqui, ó. Eu tenho um triângulo aqui, aqui e aqui. Se eu pego esse triângulo, meu cosseno θ é o quê? É o cateto adjacente, então seria a distância D, né? Dividido pela hipotenusa, que é o R,
que está aqui, certo? Então, meu cosseno θ, ele ia entrar aqui como sendo D que divide a hipotenusa, que é o R, né? O R é quem? O R é D quadrado mais R quadrado, elevado a meio, né? Raiz disso. Isso aqui é o meu cosseno, tá? Eu vou colocar aqui entre colchetes e vou enfatizar aqui. Isso aqui é o meu cosseno θ, para você não ter dúvida. E lembra que tem o R quadrado aqui, ó. Certo? Tem esse R quadrado aí. Esse R quadrado vai ser quem? É a mesma coisa que está aqui. É a mesma coisa que está aqui. Certo? Então vamos só reescrever ele. Opa, peraí. Ok. Então vamos reescrever. Então aqui vai ficar 1 sobre D quadrado mais R quadrado. E agora sim, multiplicar dq. Vamos ajeitar isso aqui. Esse campo elétrico então é x. Fica sendo 1 sobre 4πε0 integral de um d sobre d quadrado mais r quadrado elevado a 3 meios, né? Se você for usar a propriedade de expoente, né? Base igual soma dos expoentes. Um expoente é meio, outro expoente é 1. Aqui é o expoente meio e aqui vai ser expoente 1. Então isso vai dar 3 meios, tá? E vezes um dq. Opa, vamos dar a caneta. Agora, quem é esse daqui, né? Esse daqui, como nossa densidade de carga linear, lambda, né? Não, ele é constante, eu posso então falar que o meu dq ele vai ser um lambda vezes um ds, né? Além disso, lambda não é a carga total dividido pelo comprimento, né? O comprimento ali é o que? A circunferência é o comprimento de uma circunferência, certo? Então seria 2π rzão. Então nesse sentido, meu dq ele vai ser um q sobre 2π rzão vezes um ds. Esse ds aqui, ele é o percurso, né, da circunferência, tá? Porque a gente vai integrar ele ao longo da circunferência. Tudo bem? Então vou usar essa informação agora para poder complementar a integral. Então minha componente é x. Minha componente é x, é 1. Eu já vou colocar uns termos aqui, olha só. Perceba que aqui dentro da integral, perceba que ó, esse integrando aqui, isso aí é tudo constante, certo? É tudo constante. Então eu já posso tirar da integral, né? Então aqui eu já vou colocar aqui do lado de fora. Aqui vai ficar um d que divide 4πε0. Aqui ó, vai ter um 1 sobre d ao quadrado mais r ao quadrado, integral do dq. E o dq a gente acabou de ver ali que é o quê? Q sobre 2πr ds. Então quem é esse ds? Se a gente volta aqui na figura, o ds é um caminho aqui, ó. Esse aqui tem um pedacinho ds, né? Então, olhando aqui para a propriedade de circunferência, se eu pego esse ângulo aqui como sendo... Deixa eu escrever aqui do lado, ó. Esse ângulo aqui como sendo um dφ, né? Então, eu estou pegando um elemento infinitesimal de carga. Esse elemento infinitesimal de carga vai ter uma quantidade também infinitesimal de comprimento, certo? Que é esse ds que eu estou falando. Então, como eu vou usar o princípio de superposição para somar isso aí tudo, certo? Eu vou ter que integrar ao longo da circunferência. Então, eu sei que o meu dφ, ou melhor, que o meu ds, ele é o raio vezes o dφ. Então, para poder percorrer toda a circunferência, eu vou ter que fazer esse ângulo φ, sair de 0 e ir até 2π. Ok? Então, é essa observação que eu vou... Essa mudança que eu vou fazer na integral, ó. Então, eu vou ajeitar aqui. Meu é x. Meu campo da componente x vai ser um d sobre 4πε0. 1 sobre um d ao quadrado. Aqui, ó, tem 3 meios, tá? Esqueci aqui.
elevado a 3 meios, Q sobre 2πr integral, porque esse Q 2πr também é constante da integral, de ds. Que é a integral de ds? ds vai ser r de φ, onde esse φ, para poder, né, percorrer a circunferência, vai ter que ir de 0 até 2π. Então, aqui, ó, minha componente x do campo vai ser o quê? Eu vou trocar a ordem aqui, vou escrever assim, 1 sobre 4πε0 d, que divide um d ao quadrado mais r ao quadrado, elevado a 3 meios, q sobre 2πr. O r da integral vai estar aqui, então vai ficar a integral de dφ 0 a 2π, que vai ser próprio 2π. Então daqui você já verifica que esse 2πr simplifica com esse 2πr. E aí a gente conclui então que o campo elétrico, a componente x do campo elétrico, que vai ser o campo elétrico, o único campo elétrico resultante naquele ponto D ali, vai ser então Q sobre 4πε0 d ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios. Tá? Então esse é o nosso campo elétrico. Tá? É bem mais simples do que o anterior, né? Que até porque a integral é bem mais simples também, né? Então, parte dos desafios desse conteúdo em eletromagnetismo é você resolver a integral. Às vezes você cai na integral mais simples, às vezes não. Então, esse caso foi uma integral bem mais simples e aí a gente chega nesse resultado. Aí, de novo, se você fosse fazer pro caso da componente y, né? Você verificaria que seria zero, né? Apesar da gente argumentar por simetria, eu aconselho você, até para você ir praticando, fazer essa conta para a componente y. E verificar, né, de fato, que ela vai ser nula, tá bom? Agora vamos lá, a gente sempre quando chega na resposta, a gente começa a fazer uma análise do significado, né? De como ela se comporta. Então, acho que uma primeira abordagem aqui é a gente verificar o seguinte: se essa distância d está muito longe, né? Se esse d tende ao infinito, né? Ela vai convergir, né? Esse campo elétrico, o comportamento dele vai convergir para um campo elétrico de uma carga pontual, né? Que a gente tem verificado isso, certo? Então, vamos fazer essa conta, tá? Então, vamos escrever aqui, né? Vou colocar assim, dada a solução do campo elétrico acima, vamos analisar o seu comportamento no limite assintótico em que D tende a mais infinito. Então, se você faz essa análise aqui, né, vamos ajeitar aqui, campo elétrico, x, né, é um Q sobre 4πε0, D ali, ó, vou deixar um D aqui, ó, olha só, aqui vai ficar um D ao cubo, aqui dentro ficar 1 mais r ao quadrado sobre d ao quadrado elevado a 3 meios. Deixa eu botar aqui bonitinho. 3 meios. Então, se você leva isso para o infinito, né, se tira o limite disso aí tendendo ao infinito, isso aqui, então, o campo elétrico é x, o limite disso para quando d tende ao infinito, dessa expressão toda, ficaria aqui 1 sobre aqui um d ao quadrado, 1 mais r ao quadrado sobre d ao quadrado elevado a 3 meios. Se você faz isso, isso vai dar zero, né?
Então não converge para aquela forma. Mas assim, tá errado, né? Porque você esperava que fosse convergir para esse formato aqui, né? O campo, deixa eu colocar aqui, o campo de uma carga pontual, né? Você esperava que fosse convergir para isso aqui, certo? E aí convergiu para zero. Então significa que nossa resposta está errada? Eu falo, não necessariamente, porque esse campo aqui também tende a zero quando ele vai para o infinito, né? Então como a gente faz para ver se a gente chega nessa expressão aqui, certo? Como é que a gente faz? Aí a ideia é o seguinte, a gente vai ter que trabalhar com uma expansão em série, beleza? Qual é a expansão em série? Primeiro, eu fiz essa conta aqui, essa é a função, que eu vou colocar assim, a função que a gente está analisando, né, é essa daqui, ó. Vai ser 1 sobre 1 mais x ao quadrado elevado a 3 meios, tá? Onde esse x é o r sobre d. Tudo bem? Essa é a função que a gente vai analisar, tá? E aí eu sei que esse x, ele vai ser um número pequeno, né? Vai ser bem menor que 1, porque o nosso d ele vai ser muito maior que r, uma vez que esse d tende ao infinito, tá? Eu já fiz essa conta aqui anteriormente, essa expansão aqui, eu já adiantei alguns passos. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz ela aqui. Eu coloquei elevado a meio, mas é elevado a... Não, só um momento então, deixa eu conferir aqui. É elevado a 3 meios. Tá, então isso vai mudar, deixa eu ver. É 3 meios mesmo. Tá, deixa eu verificar. Então, se você faz aqui a expansão desse termo, dessa função, já vou adiantar aqui para vocês, esse f de x, ele é aproximadamente 1 menos 3x ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar então o seguinte, ó, a função 1 sobre 1 mais r ao quadrado d ao quadrado, elevado a 3 meios. Ficou borrado, deixa eu deixar mais redondinho. É aproximadamente 1 menos 3 sobre 2 r ao quadrado sobre d ao quadrado, tá? Então, quando eu jogo esse d, né, como esse d ele é muito maior do que o r, tende a infinito, esse termo aqui vai a zero, né? Então, nesse limite, né, de uma distância muito grande, o meu campo é x, né? Como o meu campo é x, então vou colocar assim, né? No limite, né? Em que d tende a mais infinito, vemos que o meu campo é x, vai ser um q sobre 4πε0, vai ter 1 sobre t ao quadrado, e toda essa função aqui, ó, toda essa função aqui, ela vai tender a 1. Então, nesse sentido, meu campo elétrico será aproximadamente convergindo para o que a gente conhece. Então, a solução desse campo para grandes distâncias, né, converge para a solução de uma carga pontual. Então, ainda de acordo com o que a gente falou. Nesse caso, se você tirar o limite direto, não vai dar para perceber, né? Talvez se a gente fosse analisar só a expressão aqui dentro, só essa expressão aqui,
Opa, essa expressão toda não. Só a função. Se a gente analisar só essa função aqui, a gente já verificaria que no limite esse cara ia tender a 1, né? Porque esse D quadrado aqui embaixo, ó, ia ser muito maior que o R. Também é outra forma de concluir, né? Então, talvez precisasse de expansão. Mas, eventualmente, quando não dá para você convergir para o resultado que a gente espera a grandes distâncias, né? Que é o campo gerado por uma partícula pontual, eventualmente, quando não dá para ir pelo limite dessa distância tendendo a infinita, às vezes você tem que fazer uma expansão, tá? Então aqui eu quis fazer a expansão para te mostrar que isso também é uma alternativa para você poder lidar com esse tipo de problema, ok? Até porque isso vai ser a estratégia que a gente vai usar agora para uma outra análise, tudo bem? Se eu jogo, essa aqui é a minha solução, certo? Essa é a minha solução. Se eu jogo essa distância D aqui igual a zero, né? O que você espera se esse ponto P está exatamente no centro da circunferência? Imagine que você espera que seja zero, porque você vai ter uma contribuição igual para todo mundo, né? Você vai anular a componente x, e você vai ter componente y ali, né? E a gente sabe que a componente y é zero. Então, vamos ver como deveria se comportar. Se você for jogar aqui, ó, d igual a zero nessa expressão, percebe que esse d aqui no denominador vai ser zero, vai sobrar um r quadrado. Só que tem esse d aqui, ó, no numerador, que zera. Então, nossa análise também mostra que está coerente com o problema, certo? Um outro ponto interessante. Se eu coloco esse ponto D bem próximo aqui, não vai ser zero, mas vai ser bem próximo da origem, né? Vamos lá. Então, olha só. Vamos colocar assim. Sabemos... Opa. Deixa eu organizar aqui. Sabendo a solução geral do campo elétrico, né? Suponha que uma partícula, vamos colocar um elétron, né? Suponha que um elétron seja colocado a uma distância d bem pequena, uma distância d agora bem menor do que o raio, né? Seja colocado uma distância d do centro da circunferência e d seja bem menor do que o raio. Então, o que vai acontecer? Vou botar assim. Assim. Deixa eu colocar aqui. Não, deixa eu aumentar que fica... Tá bom. Assim. A força elétrica que atua ali é o campo elétrico, no caso x, vezes a carga. Então, a força elétrica que atua sobre esse elétron vai ser o quê? Essa carga vai ser a carga do elétron e o campo a gente já sabe. O campo é Q sobre 4πε0 d, que divide um d ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios, vezes a carga do elétron, que é menos E. Tudo bem? Então, minha força elétrica vai ser aqui, ó, menos Qzão, Ezinho, 4πε0 d, que divide d ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3 meios, tá? Aí é o seguinte, essa força
que vai atuar sobre esse elétron, né? Ela será uma força restauradora? O que significa isso? Uma força restauradora é o seguinte: se você tem um sistema aqui, massa-mola, né? O que é a força restauradora? É a força que vai fazer sempre ele voltar à configuração inicial, que vai restaurar ele à configuração inicial. Então, esse aqui, essa posição é o meu ponto de equilíbrio, né? Não acontece nada. Eu puxei ele para cá, né? Eu fiz uma força F para cá, apliquei uma força F para cá. O que vai acontecer? Ele vai produzir uma força elástica para o sentido oposto. Ou seja, a força elástica é uma força restauradora. Ela tende a restaurar, voltar para a configuração de equilíbrio. Se fosse o inverso, né? Cadê? Peraí. Volta, mais um. Mais rápido para apagar. Se fosse o inverso aqui, ó. Fiz uma força F para cá. O que vai acontecer? Ele vai produzir, comprimir a mola. Então ele vai produzir uma força elástica para lá. Ou seja, tentando restaurar ele para a configuração. Mas se eu aplico essa força F e solto, ele vai ficar o quê? Oscilando. Sempre tentando voltar para a configuração de equilíbrio. Se não tiver atrito, ele vai oscilar indefinidamente, né, para sempre. Se tiver atrito, ele vai oscilar até parar e voltar para a configuração de equilíbrio. Então, a força restauradora é isso. Ela faz o cara voltar para a configuração, restaura a configuração inicial dele, entendeu? E aqui no caso da força elástica, né, a configuração, a expressão, né, é isso aqui, é menos kx. Então, se o x for positivo, eu vou ter uma força no sentido oposto a x. Se o x for negativo, eu vou ter uma força no sentido oposto a x também, tá? Então, essa é a ideia. Então, isso aqui, essa expressão, do jeito que ela está colocada aqui, é o formato que uma equação tem que ter para você saber se aquele sistema que a gente está analisando ele vai ser um sistema que vai oscilar ou não, certo? Onde esse K ele vai estar conectado com essa frequência, né? Se você for se recordar do seu ensino médio, né? Esse K aqui, ou melhor, vou colocar assim, o ômega ao quadrado, que vai te dar essa frequência angular, ele é o K sobre M, o K sobre a massa, tá? Então, se eu sei o K, automaticamente eu vou saber também o ômega, tá? Esse ômega é a minha frequência angular, tá ok? Então, esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é saber o seguinte: essa força que eu achei aqui, ó, essa força elétrica que vai atuar sobre o elétron, que é o anel que produz sobre o elétron, ela vai ser uma força restauradora? Né? Ou seja, ela vai ter esse formato que eu indiquei aqui, vai ser um menos uma constante vezes a posição dela, o x indica essa posição, né? Ela vai ser uma força restauradora? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que expandir, em série, né, essa expressão aqui, ó. A gente vai ter que fazer uma expansão em série de Taylor dessa expressão, tá? De certa forma, a gente já fez mais ou menos, né? Você vai ter que ajustar aqui uns termos. Então, vou colocar o seguinte. Deixa eu... Tá, vou deixar isso anotado. Vou colocar o seguinte, ó. Fazendo a expansão em série de Taylor, da função abaixo, temos que f de x vai ser igual a 1x sobre x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a 3 meios. Se você faz a expansão disso aqui, o f de x ele é aproximadamente os seguintes termos. O primeiro termo aqui vai ser um x sobre a ao cubo menos 3x ao cubo sobre 2a à quinta. Tudo bem? Já tá bom. Dois termos já tá bom. Então, o que a gente quer? Lembra que o nosso x aqui é o d, né? E o nosso a é o r, né? Então, o que a gente verifica aqui, ó? Se eu faço expansão em série, a gente tem isso aqui, né?
Aí eu concluo o seguinte, portanto, a força elétrica que atua sobre o elétron no limite de D tendendo a zero, né? D pequeno, vale. Então, minha força elétrica vai valer aqui, ó, constante aqui, ó, menos Q é 4πε0. E vou pegar só o primeiro termo. O primeiro termo é o quê? Que é uma aproximação, né? Vai deixar de ser uma igualdade, vai passar a ser uma aproximação. Então, isso aqui, x é o D, meu A é o R ao cubo. Então, o que a gente verifica? Ó, vou ajeitar essa expressão. Então, minha força elétrica, ela é menos uma constante, né, várias constantes, né? 4πε0 R ao cubo, vezes D. Percebe que essa expressão que a gente acabou de encontrar, ela é equivalente à força elástica da mola, né? Percebe? Ó, tem um menos aqui, né? Tem uma constante K aqui, e esse cara aqui, ó, faz o papel do X, da posição. Então, se o meu elétron D está na parte positiva do eixo X, minha força elétrica vai apontar para o lado negativo. Se meu elétron D está na parte negativa, negativo, negativo, faz a minha força ir para o lado positivo, entendeu? Então, o tempo todo, eu vou ter uma força restauradora aí, fazendo o elétron voltar para o centro, certo? Ó, vou colocar aqui resumido, ó. Se o D é maior que zero, né, minha força elétrica ela vai ser menor que zero. Se meu D é menor que zero, ou seja, o elétron está no lado negativo do X, eu vou ter uma força elétrica maior que zero. Então, se ela está no lado positivo, vai ter uma força apontando para negativo. Se ela está no lado negativo, vai ter uma força apontando para o lado positivo. Então, ela vai estar sempre oscilando. E aí, qual que é a frequência de oscilação desse elétron? Né? Pegando essa expressão aqui, ó, a frequência de oscilação, né? Portanto, a força elétrica que atua sobre o elétron no limite D vale tanto. E aí, colocar assim. E assim concluímos. E daí, né? E daí, concluímos que sua frequência de oscilação vale. Aí vamos lá. Então seria o que? Minha frequência é o que? Ômega ao quadrado sobre km. Né? Então vai ser ômega é 2πf, raiz então de km. Então meu F vai ser 1 sobre 2π, raiz de km. Então minha frequência vai ser 1 sobre 2π, raiz. Aí quem é meu K? Meu K é isso aqui tudo, ó. Meu K tá aqui. Então meu K é o que? É um K, a carga, o elétron, que divide 4πε0 R ao cubo, vezes 1 sobre m, onde m aqui é a massa do elétron, certo? Então, minha frequência é 1 sobre 2π, raiz de Q é 4πε0, massa do elétron, R ao cubo. Então, aqui a gente conclui, né, a análise do exercício sobre sua frequência de oscilação. Então, o elétron, quando colocado ali na distância D deste anel muito pequena, essa força que vai atuar sobre ele vai ser uma força restauradora, e essa frequência de oscilação é dada pela expressão que a gente acabou de encontrar. Tá? Eu acho esse problema super interessante, né? Isso é muito legal. Depois eu vou ter que propor mais questões nesse sentido, em que você vai ter que fazer essa expansão em série, beleza? Então você observa aí que a frequência de oscilação ela vai depender do produto das cargas, né? Se o anel está muito carregado, essa frequência ela aumenta com raiz quadrada dessa carga. Se o raio do anel ele aumenta, essa frequência cai, né? Então, se ele aumenta a distância, então a sua força diminui, o que faz com que
essa interação ela também diminua e assim ele oscile menos, né? Do contrário, se esse raio diminui, né, a frequência vai aumentar, porque você vai diminuir a distância e logo aumenta a intensidade da força, o que por sua vez está conectado com essa frequência de oscilação. Beleza? Então é um problema muito interessante e eu fiz questão de deixar para vocês, tá? Então aqui a gente encerra a resolução desse primeiro problema. Espero que tenham entendido. Se não tiver entendido, vocês entrem em contato no grupo lá, comentem alguma coisa e aí eu tento tirar dúvida. Valeu!